Estamos no universo e esse é o nosso planeta, a Terra. Água, por favor. Ah, agora sim, a água. Sabemos que 70% da superfície do planeta é coberta por água. Ela é uma substância fundamental para todas as formas de vida. 97,5% dessa água existente na Terra é salgada e está presente nos oceanos. Apenas 2,5% da água do nosso planeta é doce, e a maior parte está em geleiras, rios, lagos e em lençóis subterrâneos de difícil acesso. Menos de 1% de toda a água que existe é própria para o consumo humano. Nós, os seres humanos, consumimos água potável, água mineral. 70% do nosso organismo é composto por água. Em média, bebemos 8 copos de água por dia. O ideal tem de ser, no mínimo, 2 litros de água. Agora que aprendemos a importância da água, é hora de economizar. Vamos aprender dicas legais? Como economizar água? Será que as pessoas estão fazendo tudo certo? Quanto desperdício! Vamos ajudar essas pessoas a economizar água. Então, vamos nessa! Com uma mangueira você gastaria cerca de 500 litros de água para lavar um carro. Ao invés disso, pegue a água e coloque um balde para usar menos e lave o carro apenas uma vez por mês. Ao lavar a louça, use a esponja úmida para limpar. E apenas em seguida, ligue a torneira para enxaguar. Não deixe a torneira ligada o tempo todo. Ao lavar a roupa, junte a maior quantidade de roupa possível para deixar a máquina bem cheia e não precisar usá-la muitas vezes. Para lavar a calçada, use vassouras. Em seguida, reutilize a água com sabão retirada da máquina de lavar. Precisamos economizar água urgente. Se todas as pessoas do mundo fizerem a sua parte, a água não vai acabar. Então, ajude a todas as pessoas que você conhece e siga as dicas legais de como economizar água. Agora é a sua vez de salvar o nosso planeta! Queridos alunos, aqui na parte de ciências, na página 24, nós vamos falar sobre evitar o desperdício da água. Como vocês viram no vídeo aí anterior, nosso planeta tem os polos ainda, a parte congelada da água, né? Que ela compõe completa nosso ciclo do planeta ser quase chamado de planeta água, né? Nós temos aqui, 70% do nosso corpo é formado por água, nós entendemos isso. Assim como o nosso planeta, Mesmo o planeta Terra possuindo 70% de sua superfície coberta por água, apenas uma pequena quantidade desse líquido pode ser utilizada para o consumo humano, porque a outra parte é salgada. E a dessalinação não existe, por exemplo, para o Rio de Janeiro, São Paulo, a parte do Brasil litorânea, onde tem a parte do oceano, banhada pelo oceano, ela não é tratada e transformada. Então, a nossa água doce, a nossa água potável precisa ser preservada. Olha aqui, nós temos o lixo que se envolveu e misturou com a água. O governo tem que ter um projeto de captação para o esgoto para tratar essa água, certo? Então, nós vamos falar do desperdício aqui e vamos entrar no assunto de planeta também, porque quando a gente fala do desperdício, nós podemos falar da nossa conscientização sobre o que gastamos, como gastamos, né? Aí aqui tem a primeira parte, falando da descarga, que nós só devemos dar a descarga quando for realmente necessário, não à toa. Aqui, lembrar os responsáveis de consertar os vazamentos de sua casa, chamar a companhia de água da sua cidade
Sempre que observar algum cano estourado na rua, tomar banhos rápidos e deixar o chuveiro fechado enquanto evitar e estiver se ensaboando. Por quê? Porque a gente gasta muita água no chuveiro, né? Você fica pensando, cantando e a água está indo por ralo abaixo. Fechar as torneiras quando estiver escovando os dentes ou ensaboando as mãos. Você fecha para que ela não fique gastando o tempo inteiro, né? Aqui do outro lado. Deixar separado uma pequena quantidade de água para ensaboar os pratos, utensílios. Use a torneira apenas para enxaguar. Em um recipiente, uma bacia, coloca o cloro ou um produto para desinfetar as frutas. Você mergulha as frutas ali, em vez de ficar lavando elas debaixo da torneira por muito tempo, entendeu? Juntar roupas para que sejam lavadas uma única vez. E às vezes a gente pode aproveitar até a água da máquina de lavar ou do tanquinho que a mamãe estiver fazendo para lavar a área, para jogar na varanda, né, nas calçadas, certo? Isso é reutilizar a água. Agora aqui, evitar a lavagem excessiva de carros de mangueira de uma vez. É melhor encher um balde e ir lavando aos poucos para que economize litros e litros de água, né? Evitar as brincadeiras com água. Claro que a gente não vai evitar estar na piscina, porque ali já está preparado para aquilo. Mas se aquela água puder ser reaproveitada, reutilizada, a gente usar cloro, materiais de limpeza nela, vai ser bem melhor. Lavar a área externa da casa só se for muito necessário. Varrer é o mais adequado. Mas como eu falei, nós podemos reutilizar a água, certo? Regar as plantas com o regador. Não jogue lixo nos rios e nos lagos. Agora aqui na atividade, vocês vão ver. Responda a pergunta seguinte: por que é importante evitarmos o desperdício da água? Ora, nós sabemos que isso aqui é pessoal, essa resposta é pessoal, mas nós sabemos que a água é um recurso finito, quer dizer que ela pode ter um fim, né? Então, nós temos que fazer o quê? Cuidar para que a gente não extrapole a nossa quantidade de água por dia, por exemplo, não gastar muito, né? Aqui no banho, vocês vão ver nessa tirinha que o menino foi tomando banho, esqueceu o chuveiro aberto e foi brincando, cantando, e aí a água acabou. É o recurso finito. Vocês vão escrever alguma coisa sobre isso? A atitude do menino foi correta? Justifique sua resposta. Na página 26, observe a cena a seguir. Olha o desperdício, né? Vocês vão comentar sobre isso. Aqui também. 4. Você conhece algum local em que há desperdício de água? Isso é um problema? Vamos falar sobre isso? Elabore um cartaz no espaço abaixo para conscientizar as pessoas a não desperdiçarem água. Ah, como é que eu vou fazer isso, professor? Pode ser desenhando, pode ser colando, tá bom? Então, façam até a 26. Olá, queridos. Aqui nós temos um chuchu e outro chuchu. Observem que o tamanho deles vai modificar o jeito em que eu vou chamá-los. Isso nós vamos nos referir ao aumentativo e o diminutivo. Prestem atenção. Quando eu digo aumentar, eu vou falar palavras que me remetem ao quê? A um objeto, a um estado, a um fenômeno maior. Quando eu estiver falando do maior, eu digo aumentativo. A palavra no aumentativo. Isso é um chuchuzão. E quando eu falo no diminutivo, eu digo um nome que se refere ao objeto menor. Chuchuzinho. Então, aumentativo para o maior, diminutivo para o menor. Quando eu estiver usando o aumentativo, eu vou usar as palavras com Z no final.
chuchuzão. Ou, se fosse feminino, eu diria chuchuzona, certo? E quando for no diminutivo, eu vou colocar inho, chuchuzinho, inho no final. E também muitas vezes vou usar o Z. Vamos falar sobre algumas palavras com Z e S? Vamos lá, nós temos o S, que por hora pode ter o som de Z, e o Z, que já tem o fonema Z, né? Então, o S, quando ele está no meio de duas vogais, por exemplo, eu coloco uma vogal aqui e outra aqui, eu vou ter o som de Z. Asa tem o som de Z, porque ele está no meio de duas vogais. Já com o Z, não, vamos usar apenas a família. Zá, Zé, Zi, Zo, Zu. São as sílabas, certo? Então, vamos ver palavras com S e com som de Z. Por exemplo, nós temos fase. Nós temos luminosa. Luminosa. Como o texto está falando sobre a lua, né, do livro. Casa, com som de Z. Observem, gente, sempre no meio de duas vogais. Sempre no meio de duas vogais, entre as vogais. A sílaba fica com som de Z, o fonema troca, certo? Outra palavra. Visita. Som de Z. Agora, palavras com Z com o mesmo fonema de sílaba, né? Então, vamos lá. Por exemplo, moleza. Aqui já se aplica o Z. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se é com Z ou com S? Não tem como te dar uma regrinha. O caso é muita leitura, muita dinâmica na leitura para a gente identificar. Nós temos que ter conhecimento das palavras, tá bom? 15. Z. Também com Z. Outra. Azedo. Azedo. Também com Z. Mais uma. Batizado. 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 Então, nós temos palavras com S com som de Z e as palavras com Z, simplesmente as sílabas za, ze, zi, zo, zu, certo? Então, vamos à atividade. Aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Aqui tem um texto sobre a Lua, falando sobre as fases da Lua. Nós já estudamos bastante. Quando ela está escura, né, que ela quase não aparece, é nova, porque ela está entre a Terra e o Sol, né? De acordo com o movimento dela em volta da Terra, e em volta dela mesmo não altera, mas em volta da Terra nós temos as 4 fases da Lua. Então, leia um texto. Aqui, esse é o livro de caligrafia, tá, pessoal? Para vocês fazerem palavras com Z e S, com som de Z, o mesmo fonema, tá? O mesmo som, mesmo fonema, mesmo som. Página 28, página 29, vocês já vão encontrar o que a tia falou para vocês ainda há pouco, sobre aumentativo e diminutivo. Aumentativo, diminutivo. Daí, vocês vão encontrar aqui palavras com... Aqui, nós temos casa, casinha, casebre. Mesa, mesinha, mesita. Mesa, mesinha, tesoura, tesourinha. Brasa, vocês vão colocar no
diminutivo e no aumentativo, tá bom? Casa, casinha, casarão. Mesa, mesinha, mesão, tá bom? Prestem atenção, como vocês vão colocar no aumentativo, nós vamos usar o S com som de Z, tá bom? E agora aqui, o que é limpo tem limpeza. O que é belo tem, vocês vão escrevendo na frente palavras derivadas dela, tá bom? Por exemplo, beleza vem de belo, então é derivado da palavra belo. Façam a página 28 e 29, tá bom?